Olá, muito boa tarde a todos. Eu creio que me estão a ouvir. Estamos de regresso para mais um webinar Alto Minho 4.0, intitulado Gestão Inteligente e Digital para PME, o próximo passo para a sua empresa. Este mês de novembro será um mês repleto de atividades da Ceval. No próximo dia 17 vamos levar estes webinars Alto Minho 4.0 até Valença e vamos realizar um workshop Alto Minho 4.0 em parceria com a Câmara Municipal de Valença, a Fábrica do Empreendedor. Está aqui a Cristina. Olá, boa tarde, Cristina. E, claro, a Multissetor, como é óbvio. No dia seguinte vamos realizar duas sessões de apresentação do projeto Welcome to Alto Minho, que procura promover o incremento das exportações do setor vitivinícola do Alto Minho. A primeira destas sessões realiza-se às 11 horas do dia 18 em Melgaço, no Salão Manobre da Câmara Municipal de Melgaço, e à tarde, às 15, nas instalações da ACIAB, nas novas instalações da ACIAB em Ponta Barca. Caso conheça alguma empresa interessada em promover os seus vinhos em países como a Alemanha, a França, o Reino Unido ou a Polónia, não hesite e faça-nos chegar este convite, façam-nos chegar este convite. Para saber mais, já sabe, visite o nosso site em www.ceval.pt. Quanto à sessão de hoje e ao projeto Alto Minho 4.0, digo-lhe que poderá rever todos os webinars anteriores que temos feito durante estas sessões no nosso site ou no YouTube da Ceval, e começo por lhe dar o mote para a sessão de hoje, dizendo-lhe que o tecido empresarial português é composto maioritariamente por pequenas e médias empresas, empresas que cresceram pelos esforços dos seus empresários, estes que mais do que gerir, sempre ocuparam, aliás, o seu tempo a trabalhar em prol dos resultados da empresa. Assim, seja por insuficiente conhecimento técnico, seja por estarem ocupados com a componente comercial ou mesmo a apagar fogos junto dos colaboradores, a maioria dos empresários portugueses acaba por não ter tempo para a gestão efetiva do seu negócio. Em época de incerteza, quem tem informação é rei. Os gestores de grandes empresas e corporações sabem bem isso e sustentam todas as suas análises em decisões e em dados fundamentados. Mas como pode a sua empresa, a sua pequena e média empresa, dar o próximo passo para uma gestão inteligente, rápida e efetiva, que sustente os resultados da sua empresa ao mesmo tempo que liberta tempo aos seus gestores? Neste webinar, João Soares, que já se encontra connosco, boa tarde, João, diretor de estratégia da Multissetor Innovation Consulting, irá desmistificar os conceitos da gestão inteligente, Business Intelligence, demonstrando como é que a sua empresa pode tirar partido das técnicas e ferramentas da gestão que as grandes corporações não querem partilhar. Será apresentado um caso prático e os resultados deste novo paradigma de gestão, bem como exploradas as vantagens das novas e acessíveis ferramentas digitais que farão a sua empresa dar o próximo passo para o sucesso. Na segunda parte deste webinar, teremos também connosco a engenheira Cláudia Condessa, CEO da TX, a quem agradeço a presença, PME do Alto Minho, que é focada no setor do imobiliário, projetos de construção e construção de imóveis. Esta empresa aderiu ao projeto do Alto Minho 4.0, promovido pela Ceval, e que oferece, recorde-se, às empresas aderentes um incentivo de 50% a fundo perdido nos serviços de consultoria especializada ajustados às suas necessidades, certificação de qualidade e ainda softwares de digitalização para a sua empresa. Sem mais demoras, eu fico-me por aqui, passo a palavra ao João Soares, que se junta mais uma vez a nós. Boa tarde, João, bem-vindo. Olá, boa tarde, Ricardo, tudo bem para ti e boa tarde a todos que estão a ouvir. Pedia primeiro ao Ricardo que habilitasse a minha partilha da tela, portanto, o tradicional. Um minuto, aqui está, João, espera aí, e creio que já está. Exatamente, já está, João, força. Bem. Penso que estão a ver, confirmem-me só. Certo, perfeito. Okay. Muito bem, mais uma vez então, boa tarde a todos. Como o Ricardo disse, o meu nome é João Soares, portanto eu estou a colaborar com a Ceval neste projeto ambicioso que é o Alto Minho 4.0, que está na reta final, apesar de haver aqui um pedido de prorrogação por haver empresas com interesse em entrar ainda no projeto. No entanto, ainda existe aqui a possibilidade de
abarcarmos com mais algumas empresas. O que eu venho falar hoje é um dos pontos basilares e, aliás, a cola de todo o projeto Altoming 4.0, que é o controle de gestão. Este termo, que até bem recentemente era aplicado apenas no que é a vertente financeira e da auditoria contabilística às empresas, no entanto, cada vez mais o controle de gestão é muito mais do que olhar apenas para os números monetários da empresa e a passar a olhar para números que exemplifiquem e que nos tragam informação sobre as várias partes da empresa para que não andemos perdidos. Mas antes disso, falar aqui também um pouco do Altoming 4.0, deste projeto que o Ricardo aqui falou. Eu quero um pouco despertar o interesse das pessoas que nos estiverem a ouvir, seja para participarem neste projeto, seja em outros que haverão de aparecer. Portanto, este projeto nasceu com uma ambição grande de trazer para o Alto Minho tudo o que é a qualificação, os serviços e a tecnologia para que as PMEs se possam qualificar, digitalizar, da mesma forma que as empresas nos grandes centros urbanos já o fazem, portanto em Porto, Braga, Lisboa. Nós queremos que o Alto Minho acabe por também se transformar e as PMEs se renovarem, inovarem e conseguirem competir, seja no mercado nacional como no internacional, de uma melhor forma. E é por isso que estávamos à espera e envolvemos aqui neste projeto entidades de setores de negócio muito dispares, muito diferentes, todos com diferentes potenciais, mas todos eles aqui com a possibilidade de entrarem num projeto que não necessita de candidatura, portanto, basta a empresa ser elegível, que pode beneficiar neste caso, dos benefícios, das condições do projeto, sendo que a mais interessante é os 50% de reembolso a fundo perdido das despesas feitas neste projeto, despesas estas que estão focadas no que é serviços especializados que muitas das empresas, das pequenas e médias empresas principalmente, muitas vezes não recorrem à consultoria, seja como o setor, seja com outras empresas, portanto, consultorias de especialização em vários domínios, como também ficam de pé atrás no que é a implementação de softwares e de sistemas avançados de gestão das suas empresas, porque muitas vezes têm um preço ainda elevado, e nesse sentido conseguimos aqui recorrer. Pedia só ao pessoal que desligasse os microfones, por favor. Ok, muito bem, obrigado. Voltando aqui então ao plano do Altoming 4.0, o controle de gestão que eu vou falar de seguida é efetivamente uma cola, porque nós quando apresentámos este projeto, que foi aprovado com muito bom mérito, este é um projeto que visa capacitar as empresas. Ora, nós não podemos entrar numa empresa sem a conhecer, sem a organizar, sem a transformar e a preparar para dar o salto, seja em que vertente for. E é aí que entra o controle de gestão. Acaba por ser o módulo de entrada dentro deste Altoming 4.0, sendo que todas as empresas, ao entrar dentro do Altoming 4.0, este é o módulo base do projeto. Temos muitas empresas que entram só à procura deste módulo base, temos outras empresas que entram para beneficiar do módulo base e que acabam por encontrar o interesse de fazer módulos adicionais. Então, os módulos adicionais temos, conforme as necessidades que também vamos identificando ao longo da nossa implementação do controle de gestão, do diagnóstico, de trabalhar as empresas junto dos empresários, e temos empresas que podem beneficiar de apoios de distribuição e logística, portanto, empresas que tenham necessidades de gestão de estoque, que tenham armazéns complexos, tenham muitas referências, que tenham estratégias de expedição e distribuição também mais expandidas e que necessitem de otimizar toda esta componente de distribuição e logística. Depois temos a digitalização de processos, muito focada no que toca a qualificação dos sistemas da empresa, da arquitetura de software, da arquitetura dos sistemas de informação, fluxo de informação, segurança dos próprios servidores das empresas, para aquelas empresas principalmente que têm um serviço ou um produto muito alicerçado em informação. Temos a avaliação de desempenho, que tem tido bastante procura também, muito focada em empresas que tenham uma maior força de recursos humanos, normalmente empresas com
com mais de 30, 40, 50 trabalhadores, acabam por beneficiar muito do que é a avaliação de desempenho para ajudar a construir aqui uma ferramenta de avaliação dos próprios colaboradores, mas também de permeio do que é o trabalho e a performance destes colaboradores, que passam a ver na ferramenta um plano de carreira, um plano de evolução, um plano para melhorarem a própria performance e para, muitas vezes, separar o que é o lado humano da gestão e da atribuição de prémios do que é o lado da ferramenta e da metodologia da boa prática. Passamos aqui a deixar de termos colaboradores que pensam que os prémios são atribuídos por o patrão gostar mais da pessoa A ou da pessoa B, e passamos a ter uma metodologia concreta, quantitativa, e que todas as pessoas percebem como é que funciona. Temos também um módulo de otimização e qualidade que várias empresas também do Alto Domingo 4.0 beneficiaram. Portanto, estamos aqui a falar de consultoria de qualidade, seja para a organização da própria empresa, seja para o apoio à implementação de qualquer tipo de certificação, seja a ISO 9001, sejam outras certificações. Temos um parceiro já do próprio Ceval, que é a empresa Vexilum, que acaba por colocar na vossa empresa consultores especializados para o tipo de trabalhos que vocês pretendem implementar na vossa empresa. O que é que beneficiam aqui é terem, de certa forma, um departamento de qualidade temporário na empresa a fazer todos aqueles trabalhos de burocracia, de preparação, de auditorias internas, para que possam futuramente avançar para a auditoria externa e a tal certificação. E depois temos a venda e gestão de cliente, este módulo que foca numa das realidades que mais encontramos nas empresas com quem trabalhamos, que é o português, e o empresário português sabe fazer muito bem. Tem produtos de qualidade, tem serviços de excelência. No entanto, o empresário português vende mal. E o que eu quero dizer com isto é que poderia vender melhor, poderia vender mais caro, chatear-se menos, vender lá fora, entrar em novos mercados, ganhar e ter aqui um serviço mais premium e entrar em outros canais de valor acrescentado. E muitas vezes acaba por ser apenas um intermediário ou um fabricante de um produto que entra noutro canal de valor, e a outra pessoa ou a outra empresa, a compradora, é que acaba por adicionar o valor acrescentado ao produto e o colocar no mercado. Então nós também podemos trabalhar aqui, inclusive a empresa com quem vamos estar hoje aqui a conversar, a empresa TX, da engenheira Cláudia Condessa, entrou neste módulo para um apoio muito específico, que é o apoio à constituição de um plano de franchising para a expansão da empresa. Portanto, algo também muito específico e também de muito interesse para, neste caso, esta empresa, mas não apenas estas, pode ter interesse para outras. Ora, estas são as bolinhas azuis que eu aqui falei, que são quase uma escolha à la carte do que são serviços, todos eles a 50% com reembolso a fundo perdido, mas temos também dois plafons que não têm um valor obrigatório, mas todas as despesas que vocês possam colocar lá dentro, estando dentro do projeto, são beneficiadas a 50% se elegíveis. Então falamos aqui da certificação, para o caso de vocês, empresários, avançarem com algum tipo de certificação, portanto uma fatura ou uma certificação de uma 9001, seja em qualquer entidade certificadora que exista, são aqui beneficiadas a 50%, e depois temos aqui uma das mais interessantes, que é a de software, portanto apoiar as empresas a transformar o seu controle de gestão, muitas vezes, numa componente digital, implementando aqui ERPs, CRM, desenvolvendo ou adicionando novas licenças, novos módulos, para que a vossa equipa acabe também por vos apoiar, porque muitas vezes o que encontramos é um empresário que acaba por estar a emitir faturas, ou a validar e a fazer orçamentos, e o que nós devemos trabalhar é que a empresa funcione como uma máquina e que não esteja totalmente dependente do empresário. Senão não é uma empresa, é apenas um negócio. Portanto, estamos aqui com duas realidades distintas. Mas voltando aqui ao software, nós temos aqui plafons que podem ir até aos 30 mil euros de despesas, que se transformam apenas em 15, porque 15 mil euros são ressarcidos, são reembolsados a fundo perdido. É realmente muito interessante. E então, ao longo destes 2 anos que cá temos estado a trabalhar com a Ceval e no Alto Minho, já temos 10 empresas que
já beneficiaram, ou estão a beneficiar, ou estão a iniciar o benefício deste projeto, todas elas a partindo do controle de gestão e depois todas elas avançando para, seja para componentes de software, seja para avaliação de desempenho, para implementação de qualidade. Cada uma tem a sua realidade e vocês conseguem ver aqui, nós estamos desde a parte da engenharia ao retalho e comércio, aos serviços, seja de design, seja outros mais especializados de mediação. Temos aqui também a componente de engenharia civil, temos a própria serralharias e a mais recente também uma empresa de transportes, a Transcora, que entrou aqui. Portanto, vocês veem que a ideia do controle de gestão se aplica de forma transversal a todas as empresas. E é um pouco isto, então, que eu vou falar aqui hoje. Começando um pouco a teoria, sem vos assustar, só para desmistificar alguns dos chavões que eu uso aqui e que por vezes pode parecer que são apenas chavões bonitos que se utilizam no mercado para tirar areia aos olhos aos nossos empresários. Quando se ouve falar no Business Intelligence ou no Business Analytics, são os chavões ingleses, o que se quer dizer é a inteligência do negócio, o negócio inteligente ou a gestão inteligente. Mas o inteligente não tem a mesma conotação, não tem o mesmo significado que nós pensamos. Não falamos aqui do nível de QI, falamos sim na inteligência no sentido da gênese da palavra, ou seja, a palavra quando foi criada pensava na inteligência como a informação, a recolha de informação, e era muito utilizada pelo domínio militar. Portanto, os militares e a estratégia militar recolhia informação sobre o terreno, sobre o inimigo, sobre o estado, nem que seja do próprio clima, para tomar as melhores decisões, seja de ataque, seja de defesa, seja quais forem os objetivos que têm. Portanto, percebemos aqui que a inteligência é a recolha correta e aprofundada de várias informação que me permite tomar decisões acertadas, portanto, sejam elas quais forem. Esta é a componente de inteligência. Já a indústria 4.0 e transformação digital já é muito mais reconhecida e o que falamos aqui é aproveitar todas as novas tecnologias e tudo o que esta nova revolução nos tem para dar para melhorar as nossas empresas. E às vezes pode parecer um pouco confuso e vai gerar alguma entropia a implementação de novos softwares e formação dentro das nossas equipas. E realmente acontece isso nos primeiros 2 ou 3 dias, mas acreditem que melhora muito o fluxo de informação de uma empresa. Pensem nisto quase como ter uma secretária em que se vocês tiram o funcionário A e colocam o funcionário B, o funcionário B continua a saber trabalhar porque a secretária tem exatamente a mesma configuração da dele. Portanto, o uso de softwares acaba por parametrizar o vosso próprio negócio. Então, o que acontece é que nesta indústria 4.0 nós já podemos recolher informação quantitativa, portanto, números, é muito mais do que apenas olhar para a contabilidade, que era o controle de gestão mais antigo, que olhava apenas para as contas e que nós víamos se a empresa gerava lucro, ou se já tinha uma boa faturação, assumíamos que a empresa estava saudável. Mas isto é miúpe, vermos a realidade ou avaliarmos uma empresa apenas pelo valor monetário que ela gera. Há muitos parâmetros que nos dizem se a empresa está ou não em risco. Portanto, não é apenas ver aqui se a empresa gera ou não gera lucro. Portanto, a própria transição digital na escala das PMEs, aqui já falamos não apenas da implementação de um software, mas a própria transformação da forma como as pessoas trabalham. E aqui voltamos à questão do patrão, do gestor, do diretor, do empresário, que acaba por estar sempre a apagar fogos, acaba por estar sempre na decisão final, na validação de orçamentos, na validação de propostas, na emissão muitas vezes de faturas, ou seja, tudo o que é trabalhos críticos, e acaba por, sem se aperceber, pensar que está a ajudar a empresa, mas está a ser um constrangimento, portanto, uma estrangulação do que é o fluxo de trabalho da empresa. Porque quando essa pessoa não conseguir dar vazão a todos os pedidos, que acaba mais tarde ou mais cedo por acontecer, acaba por ser essa pessoa que está a impedir a empresa de crescer de forma orgânica. Então nós devemos também ver a transição digital e a transformação digital como um trabalho nas nossas equipas, um trabalho de pessoas para pessoas, em que nós olhamos para a nossa empresa como um sistema, como uma máquina.
de certa forma, em que nós temos de perceber que desde que entra um pedido de um cliente, um pedido de orçamento, por exemplo, até que é entregue o produto ou o serviço, existe um conjunto de fluxos de informação, de atividades, de ações, e nós temos de olhar para isso, seja quase como um software, seja como uma máquina. E temos de olear a nossa máquina para que a empresa funcione devidamente. E quando é necessário trocar peças ou aumentar a capacidade em algumas das secções, conseguirmos fazer isso. Ora, se a empresa tiver toda ou a maior parte das próprias decisões mais críticas da empresa estiverem concentradas em uma ou duas pessoas, acabamos por não ter aqui uma máquina que está limitada apenas num módulo de produção. Ora, o próprio conceito de Business Intelligence, então, o que nos vem fazer é aplicar aquilo que eu falei anteriormente, do que é a inteligência militar, a recolha de informação, mas à parte da gestão. Isto é, o gestor, mesmo que não tenha formação em gestão, e esta é a parte mais interessante que eu gosto de explicar aos meus clientes, é que eu, apesar de estar a falar em jargões, estes estrangeirismos, o Business Intelligence, ou o controle de gestão inteligente, o que me traz aqui é a possibilidade de dar a um gestor, a um diretor de uma empresa que não tenha formação em gestão, um conjunto de informações ajustadas e adaptadas a ele e à empresa dele, para que possa tomar decisões. Portanto, acabamos por transformar e ajustar todo o ADN da empresa ao próprio empresário e à sua equipa de direção da empresa. Como é que fazemos isto? Ajustando um conjunto de metodologias e de ferramentas para recolher e organizar as informações dentro dos vários processos que existem na empresa e pensando aqui, não pode ser apenas na parte contabilística e financeira, mas também na parte de produção, na parte de recursos humanos, na parte comercial, na parte de prospecção, na parte de estudo de mercado, na parte de compras. Conforme as empresas temos pontos críticos diferentes e nós precisamos de informação. Pensando, por exemplo, uma empresa que venda bens tem de os comprar melhor. Nem sempre o ganho está numa boa venda, mas também está numa boa compra. Então nós devemos controlar todos estes processos. E é por isso que depois da recolha destes dados nós passamos a uma análise, nós passamos a ver um histórico desta informação em tempo real, mas também a análise do que existia anteriormente, para conseguir daqui extrair o que nós chamamos de conhecimento. E é aí que é a verdadeira inteligência, então, que é olhar para o histórico e perceber o que é uma média, o que é uma boa prática, o que é atingível e o que é que não é atingível. O que é que são, por exemplo, pontos críticos, identificar aqui clientes que nós devemos trabalhar com, ou segmentos de clientes que devemos trabalhar com mais esforço e segmentos de clientes se calhar até devemos abandonar que estão a dar prejuízo ao negócio. Entramos, e eu pessoalmente entro em muitas empresas que ao fim do ano dão sim resultados positivos, lucro. No entanto, quando analisamos os clientes e os projetos, nós identificamos que temos ali muitos que estão a dar prejuízo e não se tinham noção. Portanto, não havia este acompanhamento. O que acontece é que é importante conhecermos tudo o que temos em cima da mesa e tomar as decisões conscientes. Todas as empresas têm projetos que se perdem dinheiro, desde que seja de forma consciente. Por exemplo, para um projeto que tenha como objetivo entrar num cliente estratégico. Então, podemos perder dinheiro a curto prazo para vir a ganhar a longo prazo. Mas estas decisões devem ser conscientes e não andarmos a trabalhar e rezar para que o bolo final, o equilíbrio final, dê positivo. Devemos apostar onde realmente somos bons e melhorar onde somos maus ou descartar onde somos maus e irmos de cabeça para onde somos realmente bons. E isto acaba por se tornar aqui um ciclo, portanto, de diagnóstico, dados, análise e conhecimento, que até bem recentemente, e se calhar alguns de vocês que estão desse lado a ouvir, acabavam por fazer esta componente através dos vossos Excels. Portanto, todo gestor, todo técnico, todo diretor tem um Excel com o qual controla o seu departamento, a sua empresa, as entradas e as saídas, os movimentos, uma forma de conseguir dormir à noite. Mas o que acontece aqui é que nós vamos buscar todas essas informações, colocamos-las lá manualmente e fazemos estas análises. Portanto, mais uma vez, todos os meses fazemos este ciclo. Vamos recolher os dados no diagnóstico, onde olhamos e analisamos os dados e traçamos conhecimento, tomamos decisões. Ora, o bom do paradigma do 4.0 é que nós transformamos
tudo o que é um processo cíclico ou rotineiro e podemos automatizá-lo. Cada vez mais há softwares para isso e cada vez mais são mais baratos e mais simples de implementar estes softwares que vos permitem tudo o que vocês faziam rotineiramente todos os meses, como eu entro em empresas, por exemplo, em que o diretor comercial recebe o conjunto das encomendas e dos pedidos que foram feitos, por exemplo, à sexta-feira recebe-os da semana, o que é que foi feito, e o planeamento da semana seguinte. E durante o fim de semana prepara para, à segunda-feira, estar a fazer uma reunião comercial com todos. Ora, se ele faz esta análise manual durante o fim de semana, nós podemos automatizá-la e ele não estar a fazer isto e fazermos entrar diretamente na segunda-feira com os dados concretos que se pretendem identificar, onde é que as coisas falharam, onde é que foram bem e o que é que temos para fazer de seguida. Tudo isto pode ser automatizado. O que é que isto significa? É que livramos e libertamos aqui uma pessoa, um diretor comercial ou mesmo os próprios comerciais para vender mais e isto traduz-se em mais resultados para a nossa empresa. Portanto, é menos trabalho administrativo e burocracia que andamos aqui a trabalhar. Ora, ainda para separar o que alguns de vocês podem ouvir como business analysis e business intelligence. Eles andam sempre de mãos dadas, muitas vezes confundem-se, muitas vezes são mal utilizadas os próprios termos, mas só para separar aqui o business intelligence especifica, neste caso, o que é, portanto, o que é que esta informação é, quanto é, quando e quem, portanto, estamos aqui a falar de uma necessidade dos dados, de olhar para eles, portanto, os recolher, sabermos as respostas. Já por outro lado, o business analysis é, com aquela informação que recolhemos da tal inteligência, tomar decisões e identificar tendências, fazendo análises específicas, portanto, aqui há muitas vezes delas matemáticas, com equações matemáticas, e encontrar aqui o como é que isto aconteceu, ou como é que isto acontece, certas componentes, e porquê é que estas coisas acontecem, ou porquê é que vai acontecer. Portanto, quando estamos, por exemplo, a cruzar dados dos nossos comportamentos de compra com os dados recolhidos fora da empresa, por exemplo, do mercado. Então, conseguimos aqui recolhê-los na parte do Business Intelligence e analisá-los na parte de Business Analytics. Portanto, acabamos por andar aqui muito em chavões, mas na sua essência o que nós queremos dizer é: precisamos de ovos para fazer omeletes. Eu gosto muito desta metáfora, que quem me conhece já está farto de ouvir esta frase. Mas é realmente muito verdade. Eu entro dentro de uma empresa, nós podemos querer fazer uma excelente omelete, queremos ter a melhor das análises, a melhor das informações para gerir a minha empresa, mas eu não tenho registro de dados, por outro lado. Então eu tenho que trabalhar primeiro no registro de dados. Isto obriga-me ao tal controle de gestão. Organizar a empresa, criar sistemas de registro de dados, implementar alguns softwares ou boas práticas, muitas vezes não é preciso software, nós podemos fazer isto de uma forma mais artesanal que também resulta, e aqui neste caso mitigando alguns custos que os empresários possam ter, e fazer um sistema mais ou menos digitalizado, mas que me vai alimentar sim um dashboard digital para tomar decisões. Portanto, aqui esta resposta, o que eu quero dizer com isto é: o que é que eu estou a responder? O porquê, a quem e o como é que nós fazemos isto? Nós, multissetor, nós, CEVAL, nós, Projeto Alpmin 4.0, para quem quiser entrar e tiver a entrar no próprio projeto. Ora, porquê é que nós fazemos isto? Porque é necessário cada vez mais, e sentimos isto, as pequenas e médias empresas conseguirem gerir as suas empresas muito menos pela sensibilidade dos seus próprios gestores e mais por dados concretos. Porque por muito boa que seja a sensibilidade, está dependente da pessoa que a está a analisar. Então nós transformamos esses dados, simplificamos e fazemos uma gestão visual em dashboards ou relatórios mais simplificados, que monitorizam os dados de uma forma regular, sistémica, e nos dão uma visão global e aqui uma vista aérea do que é a nossa empresa. Pensem quase como conduzir um carro e não ter o tabuleiro que nos diz a velocidade vamos, o GPS, que não nos diz como é que está o estado do óleo, se temos ou não temos travões, como é que está o combustível. Isto também é um dashboard. Portanto, ajuda-nos, nós sabemos que conseguimos conduzir um carro sem o tabuleiro. No entanto, podemos incorrer em riscos, sabemos isso. É preciso a sensibilidade do condutor. No entanto, se tivermos um tabuleiro, e cada vez mais nós com os carros mais recentes temos mais e mais informação, é tudo sensorizado, até a pressão dos pneus,
pneus e sensores de estacionamento e tudo. Então significa que nós podemos dedicar-nos mais à condução, porque estamos mais descansados, porque tudo o resto está a ser tomado e tido em conta e aparece no nosso dashboard, no nosso tabuleiro. Este é o porquê de hoje em dia nós precisamos também de gerir as empresas. Portanto, nós precisamos ter tempo e estar descansados para pensar, para expandir a empresa, para crescer de forma estratégica, para tomar decisões, algumas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas para isso precisamos de informação. Se não a tivermos, nós vamos estar como gestores, a não ser gestores, e a sermos trabalhadores. Portanto, muitos diretores que eu entro em empresas encontro, eles são trabalhadores e trabalham muitas vezes mais que 2 e 3 trabalhadores da sua empresa, mas não são gestores, são sim donos da empresa, mas acabam por estar ocupados a trabalhar e não têm tempo para gerir a própria empresa. Então é por isso que dizemos que para quem é que nós vendemos este serviço, para quem é que pode beneficiar deste serviço, são os gestores ocupados a apagar fogos com estes problemas ocupacionais. São também os gestores técnicos que não têm conhecimentos em gestão, cresceram a fazer, cresceram a trabalhar e acabam por muitas vezes até ficar céticos face a estas componentes de gestão, mas que precisam e sentem que há uma necessidade de terem sistemas simplificados que possam olhar, tirar decisões e ninguém lhes atirar areia para os olhos. E depois também identificamos que há aqui muitas empresas que beneficiam disto, que são as empresas familiares. Ora, numa fase de transição de pasta, para quem conhece empresas familiares sabe isto, que quem criou a empresa criou com esforço do trabalho, normalmente os filhos já trabalharam e trabalham, acabam por entrar na empresa e acabam por agarrar a empresa e muitas vezes até já têm mais estudos, mas não têm a sensibilidade de 20 ou 30 anos que os pais têm de ter constituído a empresa, de conhecer o mercado. Então nós temos aqui duas realidades completamente diferentes. Nós precisamos de criar um sistema e organizar a empresa para poder passar estas sensibilidades que só se ganham com 30 anos de experiência, mas tentar transformar isto em racionais matemáticos, portanto, de gestão, para os filhos. E quem diz os filhos, diz os netos também, portanto, na terceira geração que também trabalhamos. E como é que fazemos isto? Então fazemos isto com o controle de gestão, portanto, os sistemas de informação podem ser digitais ou não, com o facto de olharmos para a empresa numa ótica de melhoria contínua, por muitas vezes que os próprios clientes e empresas com quem eu trabalho pensem e esperem e tenham aquela expectativa de que um consultor entrando aqui melhora e nós saímos daqui todos perfeitos. Eu gosto e sinto que há essa necessidade de sermos humildes e mostrarmos com transparência de que nenhuma empresa é perfeita. Faz parte de um organismo, portanto, de ter ineficiências, ter coisas para onde melhorar. Nós próprios como pessoas também somos assim. Então, existe aqui a necessidade de melhoria contínua, estarmos sempre a trabalhar para coisas novas, para os produtos, para os serviços, novas otimizações, tornar-nos mais eficientes, mas vai haver sempre mais e mais para fazer, mais e mais para controlar, mais e mais para expandir. Em sumário disto, o que eu quero dizer é que nós temos de entregar a informação certa à pessoa certa no momento certo. Pensem, basta uma destas 3 linhas estar errada para as coisas funcionarem. Portanto, se eu entregar a informação errada à pessoa certa no momento certo, ela vai tomar decisões erradas. Se eu entregar a informação certa à pessoa errada no momento certo, também vai disputar um conjunto de ações que não estão corretas ou não as vai poder disputar porque é a pessoa errada e não vai ver com a mesma componente. Outra componente aqui é entregar a informação certa à pessoa certa no momento errado. Nós temos empresas com quem trabalhamos que só 1 ano ou 6 meses depois é que identificaram que a empresa teve problemas financeiros e tem dívidas ou tem aqui outros problemas que está a começar a tornarem-se bolas de neve dentro da própria empresa para resolver, porque nós conseguimos identificar mais cedo. E só quando eles se tornaram grandes problemas que têm valores monetários e os contabilistas lhes alertaram que estão aqui a derrapar em grandes projetos, é que os empresários se acordaram para aquele momento e tiveram de o resolver. Então percebemos aqui que temos de garantir estes 3 componentes. Ora, eu gosto de também contar este caso da Target, já é antigo, portanto tem 5 anos, neste que 6 anos, é 2015. Alguns de vocês já o podem conhecer, outros não, mas o caso da Target é muito famoso e alicerçou muito do que é
estas business schools pelo país e pelo mundo no que é marketing digital e também o business intelligence. Ora, o que é que aconteceu no Target? E aqui é apenas uma curiosidade ou uma pesquisa para verem o poder da própria informação. A Target implementou, como muitos supermercados, a Target é uma espécie de continente, portanto, um supermercado, uma cadeia de supermercados nos Estados Unidos, e implementou um cartão de fidelização, da mesma maneira que muitos de nós têm cartões dos vários supermercados que frequentam. Ora, estes cartões têm todos os nossos dados e registam também todos os dados das nossas compras. Nós passamos para ter os descontos e ganhar cupons, entre outros. O que é que eles ganham com isto? Eles ganham informação. Portanto, informação sobre nós, sobre o nosso histórico de compras, sobre os nossos comportamentos. O que é que eles fizeram com isto foi analisar, na altura manualmente, ainda não se falava em inteligência artificial, nem machine learning, nem business intelligence, mas tinham equipas de business analysts, portanto de analistas de informação, que trabalharam os dados e identificavam padrões, e com esses padrões desenvolviam fórmulas que de forma automática lançavam campanhas ou lançavam cupons, aqueles cupons que muitas vezes nós recebemos semanalmente destes supermercados. Então o que é que aconteceu? O pai de uma garota de 14 anos ou 15 anos entrou numa Target a reclamar que a filha estava a receber promoções e cupons para artigos para bebés e para grávidas. Portanto, dizendo que estava a Target a incentivar que a filha adolescente engravidasse. Portanto, houve aqui toda aquela questão de fazer ou não aqui uma queixa judicial, mas pronto, isto continuando. Passado 1 ou 2 semanas, o pai voltou à empresa para pedir desculpa e largar o caso, porque a filha realmente estava grávida. E o que é que aconteceu aqui? Foi que os próprios sistemas de informação da Target detectaram isto antes do próprio pai. Isto é um caso, portanto, é uma pesquisa interessante. Como é que eles fizeram isto? Identificando padrões. Portanto, claro que não estão lá a olhar individualmente para as pessoas, não identificaram que aquela pessoa particular estava grávida. O que eles identificaram foi: existe um padrão da alteração do comportamento de compra de vários consumidores do sexo feminino, de que quando alteram, por exemplo, a compra de shampoo e de próprios cremes e perfumes pela sua sensibilidade ao cheiro, estava associado a, alguns meses mais tarde, passar a comprar artigos para grávida e para crianças. Portanto, encontrou aqui esta ligação causa-efeito. Então significa que cada vez que o software detectava esta alteração no comportamento de compra de uma pessoa com o cartão com o sexo feminino, dos próprios produtos com cheiro, assimilava que essa pessoa podia estar interessada em produtos de gravidez e assim o fez, e foi assim que acabou por gerar-se o caso da Target. Portanto, hoje em dia, o que nós queremos saber é que estas coisas já são feitas de forma muito mais simples, não damos aqui com modelos matemáticos, as coisas acabam por se colocar e funcionar de forma muito mais fácil. Mas é só uma curiosidade e uma pesquisa que eu gosto de partilhar, porque eu acho que demonstra o poder de termos informação. Ora, também de vos demonstrar que se em 2015, quando andava este caso da Target, tudo o que falávamos de ferramentas de Business Intelligence, Business Analytics, estavam aqui todas aglomeradas. E quando eu digo estarem aglomeradas, o que quero dizer é tudo mais do mesmo. Todas elas estão a surgir no mercado, ainda ninguém se especializou, ninguém se diferenciou. Em 2020, portanto, no ano passado, já tínhamos aqui claramente uma especialização, várias ferramentas aqui que começavam a separar-se, a especializar-se em setores, a especializar-se em certos tipos de informação, em certos tipos de análise, com mais ou menos profundidade, com mais ou menos possibilidade de personalização e com mais ou menos preço e custo para as empresas. Ou seja, nós sabemos que uma Sonai tem um poder económico para implementar certo tipo de ferramentas que as PMEs não têm. Mas o que eu vos quero mostrar aqui é que, por exemplo, a Microsoft, podem ver ali no canto superior direito, é uma das que se tem vindo mais a destacar com as ferramentas de mais facilidade de uso e posso-vos dizer também com o custo mais baixo no mercado. Portanto, nós conseguimos fazer aqui da mesma maneira que fazíamos em Excel. Portanto, as nossas spreadsheets, as nossas ferramentas simples de gestão, a Microsoft, com o Power BI, se alguns de vocês já tiverem ouvido falar,
está a tentar apresentar aqui uma possibilidade das empresas e dos próprios gestores terem também uma pequena ferramenta que vai buscar dados a vários sítios, inclusive a folhas de Excel, a sistemas de informação como o ERP, CRMs, aplicações na web, e acaba por conjugar tudo, inclusive pensamos se calhar no próprio Facebook, nas interações do Instagram, juntamos tudo e conseguimos fazer uma gestão central num só sítio. Não é um software per si, portanto isto não estamos a falar aqui da implementação do software, estamos sim a dizer que da mesma maneira que o gestor não vive sem o Excel, o controle de gestão cada vez mais não vive sem este tipo de ferramentas que engloba a informação toda num só sítio e acaba por conseguir tirar daqui muitas ilações, muitas decisões disto. E então, agora para vos explicar o que é que podem encontrar se entrarem ou conhecerem alguém que entrou aqui no projeto do Alchemy 4.0. Portanto, temos aqui estas 4 fases, portanto, o trabalho da equipa da multissetor quando entra com o controle de gestão, desde o dia 1, é iniciar o diagnóstico. Primeiro, porque nós, enquanto consultores, pode ser muito fácil nós chegarmos a uma empresa e dizer aqui está um conjunto de boas práticas e de metodologias de gestão que vocês devem implementar. No entanto, isto não é correto nem é transparente para com as empresas. Cada empresa tem o seu ADN, 2 empresas que possam ter exatamente a mesma dimensão e o mesmo tipo de serviço podem operar de maneiras diferentes, porque sabemos que as empresas são feitas de pessoas. E então é isso mesmo que nós fazemos, nós entrevistamos quase todas as pessoas da empresa, recolhemos quais são os processos, quais são as informações, quais são as necessidades, quais são as dores e as rotinas das pessoas, para podermos otimizar a máquina depois. Então, com o diagnóstico, nós tiramos estes dados, portanto, os dados quantitativos e os qualitativos, que nos permitem fazer a estratégia. Se tivermos dados quantitativos, fazemos a transformação dos mesmos, normalmente isto é Power BI, portanto, uma análise mais profunda destes dados. Já por outro lado, se estivermos apenas a trabalhar no controle de gestão físico, nós passamos da estratégia ao plano de ação, isto é, se encontramos um conjunto de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em cada um dos departamentos da empresa, nós fazemos um plano de ação de resposta a cada uma destas questões dentro de cada um dos departamentos da empresa também, para não atuar apenas no que é a componente das finanças. Nós devemos organizar a empresa como um todo e que todos trabalhem melhor. E então depois também passamos para a parte final, que é do controle de gestão em si. O que é que eu quero dizer com controle de gestão? É quando nós fechamos o ciclo. Se nós implementamos um conjunto de melhorias na empresa, de melhores rotinas de registro de informação, nós também vamos conseguir recolher esses dados. Com esses dados nós vamos visualizá-los e analisá-los mensalmente, portanto o chamado controle de gestão, controlar mensalmente a gestão dos resultados e a performance da nossa empresa e com isso tomar outras medidas. E mês a mês o que vai acontecer é que vamos ter menos medidas para tomar e vai tornar-se uma nova rotina nossa. A empresa vai saber sempre a quantas anda, vai saber prever melhor o futuro, os 3 meses, os 6 meses futuros, porque tem um conjunto de informação, tem padrões, sabe a quantas anda, sabe as avanças e quanto mais informação tem, melhor e mais transparente tudo o que está a acontecer na empresa é. Eu posso vos dizer que temos empresários que conseguem estar na outra ponta do mundo 1 mês ou 2 meses e saber a quanto está, como está a empresa através do telemóvel ou esta componente de controle de gestão digital. Portanto, já não nos obriga o próprio diretor a ligar a cada um dos responsáveis a saber como é que está aquela área. Nós estamos aqui a gerir salas, estamos a gerir uma empresa, um sistema. Portanto, eu já vos falei do diagnóstico, nós fazemos um conjunto de trabalhos, portanto a ideia é perceber mesmo o vosso modelo de negócio, os vossos objetivos e sonhos até enquanto pessoas e enquanto empresários. Fazemos a ligação, caso haja aqui o interesse de vocês avançarem com a parte digital do controle de gestão, fazemos uma ligação e uma análise às vossas fontes de informação. Muitas das PMEs, em vez de terem um grande sistema de informação, têm muitas vezes 2 ou 3 ou 4 pequenos sistemas de informação, tem aquele sistema de faturação, depois tem um pequeno CRM, tem uma aplicação de gestão de projetos, tem outra de registro das horas de pagamento de salários, por exemplo, e o que acontece é que as coisinhas estão soltas, o que nós fazemos é ligá-los todos, portanto vocês continuam a usar, continuam com o vosso dia-a-dia e nós damos ao gestor uma melhor ferramenta para não estar a receber relatórios de cada um destes
destes softwares. Portanto, todo este tratamento é a parte mais chata, pronto, mas só se faz uma vez. É a melhor parte disto do Business Intelligence, é que nós deixamos de andar a fazer trabalhos em Excel. Nós, quando digo nós, é nós gestores, nós diretores, deixamos de andar a analisar tudo em Excel e passamos a olhar para algo que já se fez sistematicamente e todos os meses aquilo dispara automaticamente o que nós queremos ver. Então, o resultado é que nós vemos e controlamos a nossa gestão. É aqui que entra o controle de gestão. Olhamos para números, olhamos para gráficos, coisas que sejam ajustadas à nossa tarefa, e posso dizer também que não tenho nenhum cliente que tenha exatamente o mesmo dashboard, nem perto, nem mais, nem pouco mais ou menos. Cada cliente tem um dashboard, tem um conjunto de indicadores de informação e a forma como vê, adaptada àquilo que ele precisa para o dia a dia. Portanto, se a pessoa faz uma análise mais comercial, eu vou-lhe colocar indicadores de informação comercial para que ele possa tomar as decisões. Que informações é que ele precisa à segunda-feira, que informações é que ele precisa à sexta, que informações precisa ao final do mês, ao final do ano. Portanto, são estas informações que eu vou trabalhar junto com a minha equipa e recolhê-las e automatizá-las dentro da empresa. O resultado é que nós temos aqui um relatório, quase como análises do médico. Pensem, quando nós tiramos sangue, esperamos uma semana pelos resultados das análises do sangue, aqui nós fazemos esta ligação e passamos a ter os dados, muitas vezes até em tempo real. Nós conseguimos ver isto a mexer. Portanto, há vendas a serem feitas, há pedidos ou projetos ou tickets de assistência técnica a serem lançados e nós, como gestores ou como diretores, conseguimos ter o controlo em tempo real do que é que está a acontecer. Para terminar, vou só mostrar um caso de estudo de uma empresa com quem fizemos este processo para verem aqui um pouco o que é que podem enfrentar e depois vamos passar aqui à engenheira Cláudia Condessa para também apresentar um pouco o seu testemunho, ela que está a meio do processo do que é o controle de gestão. Mas, primeiro então, o caso de estudo. Esta empresa, portanto, focava aqui em equipamentos e serviços, portanto, era uma empresa com poucas pessoas, portanto, tinha a direção, a assistente administrativa, tinham 2 comerciais, tinha ali algum pessoal de desenvolvimento e produção, uma pessoa apenas para manutenção e serviços de assistência técnica, depois tinha outra pessoa também, e depois com um assistente na parte das compras. Portanto, estamos a falar de uma pequena empresa, tinha já uma boa organização, mas ainda relativamente pequena. Então, porque é que o cliente primeiro nos procurou? O que é que o fez ter interesse em nós e o que nos levou a conversar com eles? Portanto, o negócio deles estava a crescer, eles tinham resultados positivos, não estamos a falar em nós vamos salvar empresas, não, nada disso. O que acontece é que mais trabalho representava mais custos. E cada vez mais os custos não estavam a subir na proporcionalidade do trabalho. Cada vez mais estava a vender mais, mas era mais trabalhoso e tinha mais custos do que tinha em percentagem antes. Os resultados então não acompanhavam e cada vez mais a direção, o dono da empresa, passava os dias a apagar fogos. Portanto, cada vez mais ele não conseguia crescer mais a empresa porque tudo passava por ele. E o que é que este senhor sentia? Era a própria empresa estava mais caótica, no sentido em que havia a dificuldade em formar e manter os colaboradores, havia alguma rotatividade e ele investia um pouco em vários sistemas e alguns usava, outros não, mas sentia e ficava um bocado cético no que é os sistemas de informação, porque parecia que só vinham encher mais a cabeça e não trazer propriamente valor. E havia aqui também aquela curiosidade da passagem de pasta da empresa familiar, que pretendia passar o negócio à filha, que tinha uma formação numa área diferente e não tem nem experiência nem conhecimento, então, no setor. E, portanto, nós precisávamos de dar aqui uma injeção de conhecimentos e de ferramentas à filha também para que ela pudesse apoiar o pai e, aos poucos, fazer-se esta transição. Portanto, eu ainda pus aqui uma frase que eu acho que vocês não conseguem ver porque eu tenho aqui esta barrinha a estovar, mas é uma frase do senhor que dizia que sinceramente aqui que chegasse ao trabalho. O problema dele é mesmo esse, eu estou sempre ocupado a trabalhar, aliás, para dar a devida atenção às tarefas de gestão. Eu sei que não estou a fazer o trabalho como gestor,
mas se ele não trabalhar, como é que se pagam os salários ao final do mês? Então ele andava sempre nesta dualidade, ele sabia que devia pensar um pouco mais na gestão, mas não tinha tempo para tal. Então como é que foi o processo? Como já vos disse, a nossa equipa multidisciplinar entra um pouco de roupão dentro da vossa empresa, fala com todas as pessoas, portanto entramos aqui em vários setores da vossa empresa, os vários departamentos. O que nós queremos conhecer é as vossas pessoas, a vossa equipa, quais são os processos, seja de informação, seja de produção, como é que é feita a vossa gestão, e aqui sim os vossos números, como é que vocês controlam, quais são as ferramentas que utilizam, como é que estão as vossas contas, e depois como é que estão os vossos sistemas, que tipo de sistemas informáticos utilizam, que sistemas de informação também utilizam, portanto ERP, sistemas de faturação, se está tudo em Excel, se está externo, se está numa cloud. Nós analisamos isto também para vos poder dar uma radiografia e fazer este check-up da estrutura da vossa empresa. Então, com isto, nós conseguimos apresentar efetivamente o diagnóstico, o que é que achamos que está a empresa, e isto nunca é uma apresentação só com um lado, nós fazemos isto sempre com uma discussão. Portanto, a ideia é discutir aqui cada um dos casos que encontramos. Então, aqui alguns dos pontos interessantes que encontramos, e eu coloquei-os aqui também porque são pontos que aparecem em mais do que uma empresa com que já trabalhamos. Portanto, gestão, como vimos, mais de 90% do seu tempo está ocupado em coisas de gestão, portanto, a apagar fogos, a trabalhar. A rentabilidade da empresa não era possível de analisar tirando ao final do ano, portanto, por artigos, por serviços, não se conseguia, sabia-se que alguns deviam ser mais rentáveis que outros, mas existia ali a sensibilidade, não existia um concreto custeio dos produtos. Tínhamos também o facto de ter as faturas vencidas, portanto tínhamos cobranças demoradas, muito dinheiro na rua, há mais de 120 dias, portanto é dinheiro difícil muitas vezes difícil de cobrar. Depois tínhamos na parte da equipa um desequilíbrio entre comerciais, tínhamos um comercial muito bom e dois que não atingiam os objetivos, e a gestão do próprio dono da empresa não sabia o que fazer a isto, portanto mais do que uma gestão de talento, precisava-se aqui de um pouco de avaliação de desempenho. E depois tínhamos também 48% dos colaboradores que entrevistámos, ou seja, metade dos colaboradores que entrevistámos, mostravam que estavam naquela empresa porque sim, e não tinham grande visão para o futuro. Estar naquela ou estar noutra não parecia assim uma grande indecisão. Isto demonstra claramente o porquê da rotatividade. Ora, nos processos, identificámos que nos sistemas de informação, a informação estava dispersa e não era possível rastrear, portanto o diretor, tanto o dono como os diretores das áreas operacionais recebiam a informação em relatórios que saíam, ou seja, ou em Excel ou em PDF dos sistemas de informação, e acabava por estar desorganizado, dinheiro na rua, e ainda mais, esta empresa que me fazia compras, tínhamos um grande volume de valor em inventário em monos, portanto estava um pouco para lá e ninguém controlava porque estamos ocupados a fazer outras coisas, ocupados demais para ir resolver o que temos para trás. Então vai-se perdendo dinheiro, mas é quase visto como é o dia-a-dia da empresa, perder X para ganhar Y. Tudo bem. Então, depois o que fazemos é apresentamos o tal plano de ação para responder a estas ações, portanto, a cada uma daqueles problemas, e priorizamos, porque nem sempre se consegue fazer tudo e nem sempre se consegue fazer tudo no tempo previsto. Portanto, apresentamos, e aqui já é feito com a direção da empresa, fazemos uma priorização do que são o plano de ação, por onde é que vamos começar e com que força e esforço de ataque. Com isso, passamos a responsabilizar, portanto, fazemos aqui um trabalho que pode ir até 12 meses, depende da empresa e depende do plano de ação, portanto, mas trabalhamos com a vossa equipa, porque a ideia é vocês não ficarem dependentes dos consultores. Portanto, os consultores dão-vos as ferramentas, dão-vos a formação e a orientação, tudo o resto, vocês, neste caso as vossas equipas, ficam autónomas para continuar o bom trabalho depois da implementação. Depois também os próprios consultores desenvolvem em back-office, nesse caso a partir da própria empresa ou na vossa empresa, os trabalhos, as ferramentas, os sistemas, os novos modelos de fluxos de informação para vos facultar e poder implementar, que é o passo seguinte, que é juntar, junto com as tais pessoas e as equipas que nós responsabilizamos no passo 2, colocá-las com estes desafios e com as ferramentas que foram desenvolvidas.
e depois começar a tirar daqui os resultados, que é o tal controle. Portanto, o que nós queremos aqui é se implementarmos sistemas, seja de informação digitais, seja sistemas no sentido apenas de palavra, de fluxo de informação, de registro numa folha ou num Excel de dados. Nós queremos agora recolher esses dados de alguma forma e monitorizá-los. O que é que isto permite? É que mesmo que nós consultores saiamos da empresa, a empresa pode continuar a fazer este fluxo, ou seja, todos os meses eles controlam os dados, veem o que é que está bem, o que é que está mal, voltam a priorizar um conjunto de ações e eles sozinhos acabam por trabalhar nisto. Isto também significa aqui que responsabilizamos a equipa e libertamos a direção da empresa para uma gestão efetiva e não andar a apagar fogos. Passa a ter uma equipa e não apenas empregados. Quais foram os resultados aqui? Portanto, claro que nós escolhemos uma empresa com resultados interessantes. Tem sido muito transversal nas empresas ver aqui a evolução do que é desde que entraram no projeto até o que saíram e alguns destes valores que temos aqui, por exemplo, a libertação da gestão, libertámos em 35% do tempo, portanto, 1/3 do tempo dele já não passava no final do projeto, já não estava ocupado a trabalhar, a apagar focos, portanto, tinha 35% mais tempo a trabalhar, a poder dedicar-se a pensar em crescer a empresa. Tinha uma gestão profissionalizada, porque tinha então o dashboard mais técnico e que era acessível 24 horas por dia. Conseguimos um aumento da produtividade através da responsabilização das pessoas, mantendo os mesmos recursos, isto é, as mesmas pessoas, quando lhe damos bons objetivos, boas ferramentas, conseguem fazer mais, com menos chatices e com mais alegrias, mais motivadas. Isto também se refletiu no controle de custos. A partir do momento que controlamos vários fluxos de informação, os vários custos, nós conseguimos perceber onde é que estamos a perder dinheiro e onde é que estamos a ganhar e então aumentar a rentabilidade da empresa. Claramente evoluímos então esta empresa para um novo paradigma do Work 4.0, ou trabalho 4.0, ou transformação digital. Portanto, é uma empresa mais ágil. E ainda esta empresa, e nem todas as empresas avançam totalmente digital, totalmente em Power BI, outras podem operar e é totalmente correto terem uma ferramenta de controle de gestão na ótica do sistema, portanto, operar dentro da empresa e não implementar ainda o sistema de Business Intelligence, que é esta camada da Microsoft que vem automatizar aquilo que se fez no controle de gestão. Mas esta empresa especificamente fez, sim, os dashboards e eu vou olhar aqui outra tela. Questiono, porque eu estou aqui a falar sozinho, eu sei que me entusiasmo e falo muito rápido, se estão desse lado ainda, ou se eu estou aqui a falar sozinho. Estamos a ouvir, João. Estamos atentamente a ouvir. Não há problema. Ótimo, pronto. Só para saber. Ora, muito bem. Aqui, isto é o que um empresário vê com o dashboard de um Power BI. Portanto, o desenvolvimento nós chamamos disto sim, mas isto é uma marca desenvolvida do serviço da multissetor. E o que nós temos aqui é, isto aqui em cima, acaba por ser um dashboard, e um dashboard não é mais do que uma forma, uma página de relatório que nós fazemos com vários objetivos. Ora, esta empresa em si quis, por exemplo, 2 displays, o que nós chamamos de displays foi a empresa que expôs 2 ecrãs a demonstrar. Este ecrã, o display geral, está na sala de entrada da própria empresa, onde as pessoas que entram ficam na sala de espera, têm acesso a esta informação, vêm lá espelhada, portanto, a informação da satisfação dos clientes e dos projetos on time, um pouco a apresentação da empresa, portanto, algo muito simples, não traz grande valor acrescentado, mas a empresa teve interesse. Dentro da sala executiva, neste caso do dono da empresa e da filha, tínhamos aqui a componente aqui também da parte da gestão geral da empresa. O que eu quero dizer com isto é que a ideia deste sumário executivo era que a própria gestão, a direção da empresa, conseguisse gerir a empresa toda apenas com estes dados, portanto, simplificar. Nós sabemos que, na verdade, por exemplo, reclamações, temos aqui a vermelho, significa que passou o número máximo de reclamações que tínhamos definido como meta ou como limite, e claro que depois temos de trabalhar e analisar onde é que estão essas reclamações.
Mas o que queremos aqui ver é acompanhar e a direção da empresa conseguir sair-se e identificar quais são os dados e as informações que seriam essenciais para poder dormir à noite descansado. Portanto, como empresário, há muitos que de certeza que se conseguem identificar nesta expressão. Mas era conseguir saber quanto é que eu estou a vender a este momento, neste caso a 3 de novembro, por exemplo, qual é a rentabilidade neste momento, a ocupação das máquinas ou dos postos de trabalho que lá tinham, a cobertura das despesas. Esta surgiu, por exemplo, muito com o caso do Covid. Nós sabíamos, e agora sabemos, que a qualquer momento pode o mundo outra vez fechar e ficar uma empresa em layoff há algum tempo. Esta cobertura das despesas, o que lhes diz é que se a empresa fechasse neste momento, toda a faturação que eles têm conseguiria cobrir todos os custos, mesmo os salários das pessoas, durante 40 dias. Portanto, nós conseguimos ter aqui margens, saber a quantas andamos e olhar para o futuro. E depois temos a performance, portanto, sabendo aqui que andamos aqui no azul clarinho, portanto, estamos a 26% acima do objetivo deste empresário e então é de satisfação. Estes são os mais bonitos no sentido mesmo da palavra, mas depois o que nós fazemos é, para cada diretor ou para cada pessoa que realmente trabalha com esta informação, também deve ter um dashboard, um relatório. E o que nós fazemos aqui, vou pôr, por exemplo, para 2020, pronto, tem aqui alguns que não estão a atualizar, porque isto aqui nós estamos a usar isto como demonstração, já não está a atualizar em tempo real. Mas o que vem aqui é um ajuste, por exemplo, para a gestão da empresa, que informação é que precisava de ter. Portanto, temos aqui a faturação, os resultados, a rentabilidade, e o bom disto, e o interessante disto é quando nós conseguimos começar a clicar e isto deixa de ser apenas um relatório fixo. Nós conseguimos tirar aqui informação. Então, aqui em junho ou em julho, eu sei como é que eu estou em faturação por área de negócio, portanto, muito pouco, por soluções, consigo ver como é que estava a faturação em julho. Se eu for a dezembro já muda, portanto isto é acumulado, como é que estavam os custos sobre a faturação. E quanto mais informação e maior ligação eu tenho entre estas informações, mais informação interessante eu tenho. Por exemplo, com o Covid, esta empresa também sentiu necessidade de ter aqui o controle de uma conta calcionada que fez com o banco. Então nós conseguimos perceber aqui a aproximação e quanto é que se gastou por mês, como é que estava cada um dos meses, como é que estava a dívida de clientes, a cada um também, portanto, onde é que eles estavam, como é que estava o prazo médio de pagamento, de recebimento. Portanto, a cobertura corrente neste momento já não está ligada lá porque já não temos acesso aos dados, portanto estes dados foram-nos cedidos para demonstração, normalmente exemplificativo, claro, mas temos aqui, portanto, estes controlos e cada empresa acaba por ter um dashboard completamente diferente. Nós temos desenhado dashboards à medida de cada um. Neste caso, o diretor comercial passou a ter este, em que aqui consegue ter a faturação por comercial, nós colocamos os números, que seriam os códigos dos comerciais. Na verdade, o que o diretor comercial vê é o nome da pessoa, mas consegue, por exemplo, chegar aqui, clicar nesta pessoa, saber que este comercial 1, vamos chamar-lhe José, vendeu 186 mil euros, portanto, em 2021, à data disto, em Braga. Portanto, também percebemos aqui que, claro, é um comercial afeto a esta zona. Qual é o top de clientes? Nós retiramos aqui os nomes, mas eles iriam poder ver aqui qual é o nome do top de clientes deste comercial, portanto, a faturação total dele, quantos novos clientes, novas avanças, o total de propostas que fez. Portanto, conseguimos aqui ter esta gestão comercial muito mais profissionalizada, portanto, saber comparar os próprios comerciais, portanto, entrar aqui mesmo dentro de parte dos comerciais e ver aqui, por exemplo, temos os tops de clientes e depois tínhamos, era o geral. Só ver aqui. Exatamente, pronto. Nós conseguimos ver aqui a evolução, porque a empresa começou a colocar um canal online com a campanha do Covid, neste caso com o surgimento, e vê-se aqui que houve um decréscimo na venda do que era da faturação resultante a comerciais, mas houve um aumento do que é a venda online. Portanto, conseguimos aqui ver que realmente até teve um impacto interessante.
houve ali uma diminuição no que é as vendas internas da sede, os típicos comerciais internos, mas isto melhorou no final do ano. Também conseguimos ver aqui a nível de atividade, por exemplo, a tipologia de clientes, nós analisamos isto através da CAI, por exemplo, dos próprios clientes e perceber quais são os setores que nos dão mais dinheiro e tomar, por exemplo, decisões. Imaginemos que esta empresa decidia, ok, eu não quero trabalhar mais com o comércio a retalho, vou focar-me em quem realmente me dá dinheiro. Pronto, e a ideia do Power BI, ou do controle de gestão, e a cerejinha do fim do bolo, que é organizar a empresa, fazer realmente o controle de gestão e a empresa funcionar como uma máquina e depois colocar estes sistemas, é libertar a gestão, libertar os diretores a fazer o trabalho da melhor forma, com dados. Poder sentar uma reunião de gestão da empresa em que as pessoas se sentem por 1 hora e falem de dados concretos e não apenas do que cada um acha que está a acontecer no seu departamento. Então passamos a ter aqui dados concretos e não apenas as opiniões das pessoas. Vemos aqui que fizemos um pouco para as várias áreas da empresa. Temos aqui este gráfico, portanto, este gráfico foi requerido pelo engenheiro que estava nas soluções. Portanto, eu próprio já tenho dificuldade de ler, porque o ajustamos a quem realmente quer o gráfico e como o quer, mas o que ele controla aqui é as entregas de projetos e os avanços médios por projeto, portanto, neste caso, avanços ou atrasos. Depois temos aqui os tempos faturados, portanto, queríamos sempre estar aqui perto dos 80% ou acima, significa que 80% dos nossos recursos humanos que estão afetos a serviço, 80% do tempo deles está a ser pago por cliente. Portanto, se estamos abaixo de 80%, significa que 30% têm de ser pagos por outras componentes. Portanto, o esforço da empresa necessita aqui claramente de serem vendidos mais serviços. Portanto, também conseguimos ver aqui, por exemplo, a ocupação e a eficiência, portanto, e todas estas componentes aqui na produção, o número de peças produzidas, as reclamações por produto, a ocupação por RH. Na assistência técnica existiu, por exemplo, um desafio que era perceber quanto tempo estava cada colaborador afeto a tipos de tarefas, para perceber realmente se fazia ou não sentido. Nós sabíamos que uma coisa era um colaborador estar a fazer desenvolvimento de software, outra coisa é de fazer garantias. Então, por exemplo, vemos aqui que 27% do trabalho destes colaboradores estava a trabalhar para contratos, isto são contratos quando se compra o equipamento, mas 39%, quase 40% do tempo dos colaboradores está em garantia. É importante conseguir perceber, e clicamos aqui na garantia, por exemplo, por artigo. Então conseguimos ver aqui que 20%, portanto a maior parcela deste tempo afeto a garantia, é relativamente a problemas com o software de restauração. Portanto, e conseguimos ver aqui também que o colaborador 8, portanto há de ter um nome depois, é que teve também mais tempo afeto a este software de restauração no que toca a garantias. Portanto, percebem aqui a ideia de termos relatórios dinâmicos, termos um dashboard como um carro e gerirmos a nossa empresa, sabermos tintim por tintim a quantas andamos. Com isto eu termino, eu sei que já ultrapassei em muito o meu tempo e pronto, e gostava de passar a minha palavra à engenheira Cláudia Condessa, portanto, com quem já iniciámos os trabalhos e tem sido fantástico, e um pouco ela se calhar aqui também a sua experiência, porque é que cá veio e o que é que está a sentir até este momento, portanto, espelhar aqui a experiência que está a sentir e quais são as expectativas, claro, que deseja atingir. Olá, João, boa tarde. Antes de mais uma vez, parabéns pela apresentação. Já foi o que me motivou na primeira vez e voltava a inscrever-me novamente, de certeza, João. Sem dúvida nenhuma. Queria também agradecer o convite por estar aqui a contar um bocadinho da minha experiência. Como o João disse, vamos a meio deste desafio, que não é uma coisa simples, não é assim tão fácil e tão simples como o João explicou aqui. Mas acho que o objetivo final e aquilo que nos propomos vai ser concretizado, isto acima de tudo. Depois, eu posso só fazer uma pergunta, já agora, antes, só uma questão de introdução. Temos aqui a engenheira Cláudia Condessa, que é a CEO da TX, e começava primeiro, antes de mais, que nos pudesse elucidar, e a toda a nossa audiência,
quem é a TX, o que é que faz a TX e, digamos, genericamente, o que é a empresa TX, não é? Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigada, Lu. Pronto, eu antes de começar a apresentar a TX também queria dar uma palavra às pessoas que estão a ouvir o João e dizer-lhes que eu comecei assim também, ou seja, eu fui convidada pela CEVAL através de um e-mail institucional para assistir a um webinar com o João e foi assim que dei início ao nosso processo, ou seja, foi assim que eu conheci o João, que eu conheci a Multissetor e que achei que seria interessante ingressar no projeto Alcaminho 4.0. Isto para dar os parabéns a quem acha que neste momento está a perder tempo, porque o tempo é fundamental, a assistir à apresentação e ao webinar do João. Se calhar não. A reflexão no final dirá se valeu a pena ou não perderem, entre aspas, o tempo a ouvir o engenheiro João. Pronto, relativamente à TX, a TX é uma empresa dedicada ao ramo imobiliário, começou em 2005 com a mediação imobiliária. Começámos, eu sou natural de Monção, sou engenheira civil de formação e na altura fui convidada para criar a imobiliária para colmatar um vazio que existia no mercado monçanense a título de imobiliárias no mesmo ano. Existia apenas uma imobiliária e fui convidada por um parceiro meu a iniciarmos este projeto da TX. Pronto, e assim começou a TX, uma empresa de mediação imobiliária, há 15 anos atrás, com uma agência em Monção e outra em Ponte Lima. Entretanto, nunca desfazendo e nunca me desligando da área do projeto e da área das obras, porque é a minha formação base, e achei também que fazia sentido incorporar na TX, na mediação imobiliária, um gabinete de projetos. E a TX, além do serviço da mediação imobiliária, começou também com um serviço dos projetos, de projetos à medida, da elaboração de projetos, acompanhamento de obra, fiscalização de obra e todos os serviços que estão inerentes à construção e ao imobiliário, não é? A base da TX é o imobiliário, os imóveis. Pronto, surgimos nesse sentido, foi criada em 2005 e com o passar dos anos fomos crescendo, que é aquilo que, como diz o João, todos os empresários ambicionam. E esse crescimento passou por várias fases, não é? Ou seja, começámos a crescer em número de pessoas numa primeira fase, porque era preciso ter mais colaboradores, era preciso dar resposta ao mercado e crescemos com o número de colaboradores. E depois fomos adaptando a TX às necessidades dos serviços que nos eram solicitados e surgiram também novos serviços. Neste momento a TX tem 5 serviços, 5 valências. Nós trabalhamos a parte do imobiliário, as vendas, os arrendamentos, trabalhamos a parte da gestão e administração de condomínios, é outra valência que a TX explora, e temos a parte dos projetos, a parte das obras, e criamos também um serviço que é uma marca, um serviço que é a única, que são moradias chave na mão. Se achar que eu estou a falar muito, interrompa-me, esteja à vontade. É que eu começo a falar e... Não, está perfeita, está perfeita. Era esse enquadramento e agora já que teceu esse elogio ao João, perguntava-lhe de facto o que é que a motivou neste projeto digamos, a pôr a sua empresa. Não, eu quero que a TX, de facto, enfrente este desafio Alcaminho 4.0 e o que é que levou, de facto, a que a TX entrasse no Alcaminho 4.0. Acima de tudo foi a falta de tempo, entre aspas, para a gestão da empresa, ou seja, eu sentia a necessidade, porque como temos várias valências, como fazemos a gestão de várias valências, e apesar de todas elas estarem ligadas ao imobiliário, têm competências diferentes, os serviços são diferenciados, e sentimos necessidade um bocadinho de ajustarmos ao mercado atual, de melhorarmos, de sermos melhores e de crescermos. Eu assisti ao webinar numa altura de pandemia, nós estávamos em casa, não é? Estávamos todos em casa e se calhar no momento em que as pessoas estavam mais desanimadas, com mais preocupações, eu achei que era o momento para preparar a TX e para nos preparar a todos nós para um crescimento. E apareceu-me o João e fez todo sentido para mim, tendo em conta a necessidade de organização que a TX tinha, para dar resposta às necessidades mais exigentes do mercado, para dar resposta, no fundo, àquilo que eu queria que fosse a TX, para satisfazer algumas das minhas ambições.
fazia sentido entrar num projeto destes, fazia-me todo sentido ter a ajuda, porque temos que reconhecer também que precisamos da ajuda, a ajuda de alguém que fosse mais entendido do que eu e que me conseguisse perceber, acima de tudo, na parte da gestão da empresa, para que esse crescimento fosse sustentável. Nós não podemos pensar e podemos trabalhar muito e, efetivamente, recordo a empresa, o exemplo que o João me deu, as empresas crescem com o nosso trabalho, mas não é só com o trabalho do gestor, é com o trabalho da equipa, é com o trabalho de todos. E se calhar eu senti essa necessidade de ajustar um bocadinho as minhas várias equipas, porque cada valência tem uma equipa, conseguir coordená-las e não apagar fogos, como diz o João, que é o que acontece a maior parte das vezes. Quando ouvi o João dizer que as empresas, a maior parte das vezes, ou os gestores preocupam-se em apagar fogos, isso fez muito sentido para mim, porque efetivamente nós, quando trabalhamos em diferentes valências, se não estivermos organizados e se a empresa não funcionar por si só, se não tivermos um sistema que nos permita libertar, andamos sempre a apagar fogos, isso é verdade, e as pequenas empresas, que às vezes não têm acesso a outro tipo de informação e a outro tipo de sistemas, precisa mesmo disso, apagar esses fogos para conseguir comatar as deficiências que vai encontrando ao longo do caminho. E foi um bocadinho por aí que Neste momento já se sente mais ancorada sobre esse ponto de vista com a intervenção que já foi, que é inicial, creio eu, João, está inicial ou está a meio, mas não sei se já tem algumas réplicas, e João também nos pode ajudar nisto depois a dizer qual a tipologia de intervenção que foi feita, e de facto se perceber também com a engenheira Cláudia se de facto já sente essa estruturação, ou seja, se sente mais segura agora enquanto empresária, se já consegue visualizar melhor a intervenção que foi feita e se sente mais ancorada para a gestão futura. João, só para enquadrar, a engenheira Cláudia e a TX, enquanto empresa, entraram para o projeto Alto Minho, inicialmente apenas para o controle de gestão, depois ambicionaram e sonharam mais, porque o controle de gestão, a ideia era organizar efetivamente a empresa. Depois viram que, além de organizarem o controle de gestão, que queriam efetivamente um sistema que a Cláudia, porque a Cláudia é uma gestora muito típica que no que toca a gostar e tem realmente gosto pelo que faz, e o que acontece é que tem uma dificuldade em desprender-se e deixar as várias valências, como ela disse, de se trabalharem sozinha. Então é preciso também ter confiança nos números e é por isso que também decidiu avançar também para a parte digital, neste caso da implementação do sistema de Business Intelligence, e ainda mais uma, portanto a Cláudia tem uma mão cheia de coisas a acontecer naquela empresa neste momento, que decidiu, não, está, como ela estava a dizer, o país todo está em confinamento e eu quero apontar o início de 2022 e em vez de ser uma agência imobiliária, eu quero ser uma empresa que vai se franchisar uma marca, portanto uma corporação, e quero ter essa organização e passar a dar isso e crescer um pouco por todo o país. Neste momento estamos mais ou menos a meio, portanto no que toca ao controle de gestão, já vamos um bocadinho mais a meio, no que toca ao Business Intelligence, ao sistema, vamos um bocadinho menos de meio, portanto, a parte do planificação do franchising também vamos um bocadinho mais de meio, mas ainda há aqui muito que fazer e muitas interações e muitas tardes, bem ou mal passadas, neste caso com a Cláudia e com a equipa da Cláudia, em que muitas vezes eu ajudo, ou a nossa equipa ajuda, outras vezes só traz mais trabalho, mas nós temos de trabalhar para ver os resultados. E agora passa à Cláudia. A Cláudia é a melhor pessoa para dizer como é que está a ser ou não e quais são as expectativas dela para o futuro. Eu concordo com o João que devemos ir mais ou menos a meio do processo, mas uma parte que já foi feita e que foi bastante importante e que também me conseguiu perceber melhor a minha empresa foi o diagnóstico, a análise de diagnóstico que o João fez com todos os meus colaboradores, nós somos 11 pessoas neste momento, tudo serviços, e senti algum apoio, sinto algum conforto na análise que o João fez. Eu não sei se estão a sentir também dificuldades, é geral. Sim, também estamos com dificuldades deste lado. Vamos aguardar. Podia ser deste lado só do meu, vamos aguardar um bocadinho com a engenheira Cláudia, mas entretanto, João, dizias-nos, foi difícil essa questão da articulação com os funcionários, ou seja, de uma mudança de perspectiva de mentalidade aqui na empresa. Estamos a falar de Monção, não tem necessariamente
qualquer tipo de questão sobre esse ponto de vista, ou seja, no fundo é uma perspectiva diferente no ramo tradicional, não é? Esta questão do imobiliário. Sim, uma das questões interessantes aqui que pôs não só os funcionários, como toda a equipa também a discutir primeiro, foi separar o que é, muitas vezes nós vemos, isto é um pequeno negócio, como agência imobiliária, e separar isto do que é a real visão da engenheira Cláudia. A engenheira Cláudia queria mais do que ter o seu negócio, que é uma agência imobiliária, queria efetivamente ter uma empresa, portanto crescer as várias áreas de negócio que tem e trabalhar com as equipas e franchizar e crescer neste sentido. Também tem alguns desafios no que toca às pessoas. Sim, Ricardo. Não, eu estava a dizer que a engenheira voltou. É verdade. Os problemas técnicos terminava. A engenheira estava a dizer, de facto, essa questão do diagnóstico. Exatamente. Estava a dizer que foi uma das fases bastante importantes, até para eu conseguir perceber onde é que tinha que mexer na empresa, o que é que era importante mexer, onde é que nós nos podíamos ajustar e prepararmos então para o próximo passo, que seria a expansão. Para mim isso foi bastante importante, até porque o João ajudou-me a entender alguns pormenores, algumas situações que aconteciam, que ainda acontecem de alguma forma na empresa, que eu não conseguia perceber, ou até passavam por mim um bocadinho despercebidas, não é? E isso foi a parte importante do diagnóstico. Isso, até ao momento, foi das coisas que se calhar mais me ajudou e que mais me permitiu até tomar algumas decisões. O João também tem razão numa coisa, eu tenho alguma dificuldade em delegar. Eu tenho um colaborador meu que ainda outro dia tínhamos uma reunião com um cliente importante, que disse que eu preocupo-me o mesmo com um arrendamento de 100 euros como com um negócio de 2 milhões ou 3 milhões de euros ou mais. Efetivamente isso é verdade, eu não consigo, tenho alguma dificuldade em delegar, em atribuir responsabilidades que acho sempre que tem que ser eu que as tenho que assumir, é errado. Nós, para entendermos uma empresa, temos que entendê-la como uma equipa, temos que dar responsabilidades a todos, tem que ser as responsabilidades reportadas e todos temos que trabalhar em prol da mesma finalidade. E essa é a minha grande aprendizagem. Aquilo que eu estou a fazer neste momento é, efetivamente, conseguir dividir a TX pelas valências, atribuir responsabilidades, fazer um organigrama que dê resposta àquilo que eu pretendo, que me consigam reportar os relatórios e toda a informação que o João explicava, sem diretamente passar por mim. Eu tenho que, para poder expandir a empresa, tenho que estar ou aqui, no nosso espaço físico, em Monção, ou no Porto, ou em Lisboa, ou em França, em qualquer sítio, e conseguir confiar e gerir a empresa a essa distância. Eu não sei se me estão a ouvir, é que de repente a imagem Sim, vai parando. de vez em quando temos, mas percebemos, engenheira, percebemos perfeitamente. Isto foi o primeiro passo, acho eu. Agora, estamos na segunda parte, né, mais ou menos a meio, que é organizar isto tudo. Estamos a passar por, muito documento, muitos processos, organizar processos, definir processos, que permitam depois que eu consiga, efetivamente, gerir a empresa sem ter que estar a toda a hora a apagar fogos, sem ter que estar a toda a hora em cima do acontecimento, digamos assim. E o Power BI, como diz o João, é a minha grande esperança. Estou focada nisso, estamos no início, estamos ainda a preparar isso, não é? Mas acho que sim, acho que através dessa ferramenta, porque nós temos várias ferramentas que utilizamos, cada área da TX tem um CRM, tem uma ferramenta que utiliza para desenvolver as suas funções, mas eu não consigo visualizar tudo num só, e tenho a necessidade de ir vendo os vários CRMs, as várias ferramentas que estamos a utilizar. A ideia do Power BI é mesmo essa, é que eu consiga num único dashboard conseguir ter acesso àquilo que é a minha empresa e onde é que tenho que me focar para melhorar e para ajustar a expansão acima de tudo. E depois o franchise, não é? Mas isso... Exatamente, que vem a seguir e que também e que também o João também nos poderá ajudar na materialização dessa ideia. Agora, o que eu queria perceber, João, já nos disseste várias vezes e já aqui abordaste,
Este é, de facto, um dos principais problemas dos empresários, é na questão do delegar as tarefas e nesta nova abordagem, ou seja, no caso, a engenheira Cláudia não está sozinha nisso, porque de facto há um traço comum aos empresários, que eu não sei se direi portugueses apenas, mas pelo menos pequenas e médias empresas que estão em fase de expansão, na questão de delegar. E que é uma questão, é um problema, não é? No fundo, que é genérico e que afeta de forma concertada toda a classe empresarial portuguesa. É verdade. O que acontece é que quase 90% das empresas de pequena e média dimensão, principalmente as pequenas empresas com quem nós trabalhamos, seja no âmbito do projeto Alto-Minho ou noutros, têm esta dificuldade. Os pequenos empresários criaram os seus negócios, vivem os seus negócios, dormem os seus negócios, portanto, não desligam quando vão para casa. Há sempre aqui esta dificuldade em separar, porque não são empregados. Portanto, o dinheiro não cai ao fim do mês se forem dormir da mesma, neste caso, sem qualquer preocupação. Só que, efetivamente, o que nós nos deparamos, e posso dizer que encontro tanto negócios de 500 mil euros em que os empresários não dormem à noite e vivem 6 dias por semana, 12 horas por dia, como encontro empresas a faturar 12 horas por dia, 6 dias por semana. Portanto, consegue-se perceber aqui que alguns nesta evolução havia a necessidade de que as empresas se transformassem em empresas e que os empresários passassem a ser efetivamente isso, empresários. Claro que há coisas que eles vão sempre gostar de fazer, de controlar, de ver acontecer, portanto há sempre o gosto, e então quando eu encontro empresas que foram criadas por um técnico, por um engenheiro, por uma pessoa mais técnica, que no início era essa pessoa que fazia coisas tão pequenas, sei lá, como soldar, como vender, eles vão querer estar sempre por perto destes trabalhos. Mas nós devemos evoluir e essa pessoa deve fazer mais do que isso, delegar e criar um sistema, como estava aqui a engenheira Cláudia a partilhar, e bem, portanto, entrou. A ideia de delegar não vem muito mais do que dar às outras pessoas para fazer assim do nada, mas sim criar um sistema em que nós também, como gestores, possamos confiar nas pessoas que temos. Portanto, a ideia é ter uma máquina com várias peças, as peças podem ou não ser trocadas, mudadas de sítio, complementadas com outras peças a contratar ou ir buscar noutro sítio, e vermos isto como uma máquina. E podemos também tomar a decisão, como já tivemos clientes, de ficar pequenos, portanto, não ser só expandir, mas ser fazer melhor ou viver melhor. Podemos tomar a decisão de ser mais rentáveis, mais eficientes no nosso dia-a-dia e viver todos também mais felizes. Portanto, eu sei que entra aqui quase no coaching motivacional, não é esse o meu objetivo, mas posso dizer que muitas empresas com quem trabalhamos, realmente a parte da gestão vive no seu stress dia-a-dia, de pagar contas, de dar dinheiro na rua, há sempre a dificuldade de pagar e de receber. E então o empresário português sabe que as cobranças em Portugal são más, portanto é difícil cobrar, portanto, nós fazemos sempre faturas a 30, 60, 90, mais do que isso, e receber. Mas então por isso nós temos de ter novos modelos de negócio, temos de ajustar e temos de perceber que às vezes facilitar e fazer mais trabalho pode implicar diminuir a qualidade desse trabalho e eu prejudicar toda a reputação que demorei 10 ou 20 anos a fazer na minha empresa. Portanto, acabamos por estar aqui sempre nesta dicotomia de, sim, o empresário continua a ser uma pessoa fulcral, não queremos tirar o empresário do loop da informação, o que queremos é mostrar ao empresário que às vezes ele está a estrangular um pouco a empresa e que pode fazer o que ele quer. Já chegou a uma fase da vida que pode agora ajustar ou descansar mais ou dedicar-se a atividades dentro da empresa que gosto mais, como a Cláudia estava a dizer, às vezes há aqueles clientes-chave, aqueles clientes de maior valor acrescentado. Claro, numa empresa pequena deve ser o CEO, o diretor da empresa, a trabalhar. Portanto, nestas componentes nós estamos aqui, é por isso que fazemos o diagnóstico, porque não é só chegar a uma empresa e dizer que tem de delegar, nós temos de perceber a realidade de cada empresa, de cada empresário, portanto, mesmo como pessoa. Portanto, há pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com objetivos de vida diferentes,
com base nisso, ajustar a empresa para que refleta um pouco o que o empresário e a sua equipa pretendem atingir. E espero conseguir estarmos também à altura, portanto, aqui mais do que o João, portanto, a Multissetor tem uma equipa, portanto, a Cláudia tem conhecido vários elementos da equipa, com várias polivalências, e a ideia aqui é sempre nós trabalharmos mais e melhor todos os dias para conseguir atingir também as expectativas, seja da engenheira Cláudia, seja de outros empresários no projeto Alto Minho, como já tivemos também, e ficou gravado, não é? O vídeo do anterior testemunho, que eram já quase no fim do processo, que até mostrou aqui o seu Power BI já a funcionar, todo muito orgulhoso, o engenheiro Nuno Costa da NM3D Ibérica. Vocês, então, quem estiver na audiência pode ver no YouTube ou na página da Ceval, porque ficou também gravado. E curiosidade das curiosidades, a engenheira Cláudia foi uma das pessoas que estava a assistir naquela sessão e hoje está aqui a apresentar o seu caso e um dia há de apresentar também o seu Power BI. É verdade. Nós já vamos com a sessão longa, no caso já vamos com 1h35 de webinar. Eu lançava só o desafio a perguntar à audiência se tem de facto algum tipo de questão que tenha surgido e que queiram partilhar com os nossos oradores. Agora é sempre aquele momento de expectativa, não é? Aquele momento em que as pessoas se... Temos aqui o Sr. Ilídio, que ligou a sua webcam. Muito boa tarde, Sr. Ilídio. Eu não creio, neste momento, parece-me uma audiência completamente esclarecida. A engenheira retomava só, se calhar, para fecharmos, João também, e questionava a engenheira, de facto, já abordámos um bocadinho sobre as expectativas, o que é que pretende, mas imagina-se, engenheira, a chegar ao final e daqui a uns anos, depois de facto o Alto Minho 4.0 ter terminado, a poder estar relaxadamente, então, desligada, só a acompanhar o Power BI e a tirar as suas ilações relativamente à sua empresa. Não é isso que pretende, eu sei que não, do que falou, eu percebi logo que não era isso, e isto era aqui também um tom irónico e de provocação, mas de facto pretende que, e queria que nos deixasse de facto aquilo que almeja e que perspectiva que a empresa se possa tornar no final desta aplicação, não no final, João, porque todas as coisas têm que ser integradas e adotadas pela empresa e fazer parte da cultura da própria empresa, é isso que se pretende depois da implementação, mas queria que nos deixasse um resumo breve para sintetizar e para concluir esta nossa intervenção de hoje sobre essas expectativas de no final do projeto, o que é que possa incrementar e trazer de novo à sua empresa. Eu, como já disse, a minha expectativa foi crescendo à medida que eu fui acompanhada pelo multissetor e à medida que me inscrevi neste projeto. Efetivamente, eu não acredito, mas que eu consiga só gerir a minha empresa através do Power BI. Não acredito mesmo, porque não faz parte da minha natureza e alguém que tem alguma dificuldade em delegar, não me parece que a curto, se calhar no futuro, não sei, mas assim a curto prazo nem é esse o meu objetivo. O objetivo de integrar neste projeto e a oportunidade que tive de integrar no Alto Minho 4.0 foi, acima de tudo, para conseguir organizar a minha empresa, para conseguir perceber as necessidades da empresa, organizá-la e depois expandi-la. Ou seja, o objetivo final seria a expansão da empresa, que pode ou não passar pelo franchising. Já tinha comentado com o João que o franchising efetivamente surgiu quando a elaboração do projeto, mas é um objetivo, mas acima de tudo o objetivo principal é a organização da empresa, é conseguir adaptar a empresa às necessidades atuais do mercado, é conseguir crescer, é também dar aos meus colaboradores aquilo que eles precisam, dar as oportunidades de crescerem connosco, não é? De crescerem com a TX, de se adaptarem, de se ambientarem, de melhorarem, porque acima de tudo nós somos uma empresa de serviços e aquilo que queremos é ser recomendados, queremos que o nosso serviço figure no mercado e sejamos uma empresa de referência, e para isso temos de estar organizados, tem que existir procedimentos, tem que existir processos administrativos que têm que ser implementados e que têm que ser depois cumpridos por toda a gente. Ou seja, a primeira fase, aquilo que eu espero é chegar ao fim e ter
a empresa preparada para essa implementação. E depois a monitorização, não é? Que também vai demorar algum tempo e com ela virá de certeza a expansão e o crescimento da empresa. Isso não tenho dúvida. Mas que bela forma de terminarmos, que belo depoimento. Eu queria agradecer mais uma vez ao João, que está sempre connosco e que tem levado aqui o Alckmin 4.0. Queria agradecer à engenheira a presença e a simpatia por ter despendido o seu tempo para estar aqui hoje connosco, a contar-nos a sua experiência. E queria agradecer também à audiência, recordando mais uma vez que nos encontramos no dia 17 de novembro em Valença. Acompanhem o website da Ceval e vão descobrir o local em exato. Eu não sei se vai ser na ESH, se vai ser em alguma outra, mas vai ser em parceria com a fábrica do empreendedor. Temos aqui a Cristina e também com a Câmara de Valença, e vai ser a primeira vez que, de facto, depois desta situação pandémica toda, o Alckmin 4.0 e estas sessões que temos tido através de webinars vão encontrar-se com as pessoas, com os empresários, fisicamente. Daí convido toda a audiência a estar presente. Para alguns Valença será longe, para outros estarão por perto e poderão sempre aconselhar a outros amigos, empresários, conhecidos, mas de facto gostaríamos de ter a vossa presença lá. A Ceval vai no dia seguinte também estar, como eu disse no início, no âmbito do outro projeto que Welcome to Alckmin, ligado ao setor vitivinícola. Vamos estar de manhã em Monção, no dia 18, de manhã às 11 horas, à tarde estaremos em Ponta Barca, ou seja, no fundo, isto vai ser um périplo pelo Alto Minho durante este próximo mês para nós, e agradecer não só ao João, à engenheira Cláudia e a todos vocês que despenderam do vosso tempo para estar aqui hoje e marcarem presença neste regresso depois de férias. Foi um gosto tê-lo desse lado, tê-los a todos, muito obrigado, agradeço e vamos nos vendo por aí, está bem? Obrigada, até à próxima então. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Com licença.